galera irada, então vamos aí responder algumas questões do Enem aí 2018, beleza? Então vamos lá, a questão 67, ela tem um gráfico aqui, né? Vamos analisar primeiro esse gráfico para você, tá? Então aqui, as barrinhas é a quantidade de chuva, né? De precipitação em milímetro. Então aqui o primeiro momento, né? Nós temos aqui próximo a 60, depois um pouco superior e depois aqui no terceiro momento, né? Menor aqui, a menor precipitação. Aqui essa primeira linha, que já não é mais em barra aqui o nosso gráfico, é em linha aqui, né? Tu vai tendo aqui a vazão das áreas urbanas. Você percebe que a vazão aqui ela é maior. Enquanto nas áreas não urbanizadas, nós temos aqui a vazão, né? Ela é menor. Antes de ver as alternativas, já vamos interpretar o gráfico para você. Aqui existe uma coisa bem óbvia. O que é óbvio, Marcelo, que eu não consegui entender aqui? O que é óbvio? Óbvio, galera, está aqui. Nas áreas urbanizadas, nós temos mais construção, mais edificação. No caso, nas áreas urbanas, é comum ter o asfalto, né, o calçamento. Isso dificulta a infiltração na água no subsolo. A água, quando ela vai bater, claro, no asfalto, no prédio, ela vai ter uma velocidade, ela vai aumentar a vazão, vai facilitar o escoamento dessa água, vai dificultar, por outro lado, a infiltração. Esse é um dos fatores, né, de grande parte das enchentes nessas áreas urbanas, beleza? Então, nas áreas onde não é urbanizada, a gente perde alguma água, ela vai escoar alguma, mas alguma parte dessa água vai se infiltrar no subsolo. Então, sabendo interpretar o gráfico, meu querido, aqui fica muito fácil para você. Você que é um aluno irado e acompanha, a gente sempre fala, faça questões anteriores, você vai ficando cada vez melhor. Então vamos lá, a primeira. A dinâmica hidrológica expressa no gráfico demonstra que o processo de urbanização promove. Já respondemos, vamos ver qual que se encaixa. Redução de volume dos rios? Não, né? Nesse gráfico aqui não temos nenhuma questão que envolva. O aluno, de repente, poderia, claro, né, ele associar na área urbana para poder, né, construir, eu tenho que desmatar, isso pode afetar a mata ciliar, mas não deixa claro aqui, podemos ter um rio aqui com a mata ciliar preservada. Então, a letra A não é. Em expansão do lençol freático, né? Então nós temos ali todo o lençol freático e está dizendo aqui que ele vai, né, na área urbana, vai expandir o lençol freático. Se a água ela vai infiltrar menos, como é que vai expandir? Então, facilmente você eliminaria. A letra C, diminuição do índice de chuvas. Aqui está mostrando que diminui a chuva? Não, né? Nós não temos nenhuma questão que envolva, por mais aqui que eu tenha essa alternância aqui da chuva, momentos mais baixos ou mais altos, não tem aqui nada evidenciado, lembrando, né, que não é algo simples assim. Numa área urbana, sim, nós temos um aumento de chuva porque nós temos toda a questão atmosférica conectada. Pode uma chuva, né, se formar numa floresta e deslocar para uma área urbana, então não tem sentido. A letra D, retração do nível dos reservatórios. Está diminuindo o nível dos reservatórios aqui? Não, não necessariamente, né? Na área urbanizada, a gente sabe, né, que a água ela vai facilitar, né, facilitar o escoamento. Então, nós não temos esse processo aqui. Então, a letra não tem retração do nível dos reservatórios, tá? E a outra, ampliação, obviamente, ficou essa, ampliação do escoamento superficial. Então, a água vai bater no asfalto, nos calçamentos, nos prédios e vai facilitar. Ela vai ganhar velocidade, porém ela vai reduzir o poder de infiltração. Uma questão super fácil, questão 67, letra E do Enem lá 2018. Espero você aí acompanhando as nossas. Vamos a uma próxima questão. Beijo, tamo junto, galera. Bom, minha galera, agora a questão 77. A presunção de que a superfície das chapadas e chapadões... Bom, vamos pensar, chapadas e chapadões no Brasil. Onde é que nós temos? Bom, você sabe que é na parte central do Brasil que elas vão predominar, né? Na região central do Brasil é onde elas vão predominar. Existem chapadas na região sul e em outras áreas, mas o predomínio, né, o local, quando falar chapadas, é a parte central do Brasil, onde nós temos, né, a maior incidência dessa formação geológica. Representa uma velha peneplanície e
corroborada pelo fato de que ela é coberta por acumulações superficiais. Então, a formação é antiga, é uma formação bem antiga, e esse fato, né, de ter esse formato mais plano, né, chapadas são planaltos, né, mas elas têm esse formato mais plano, e isso está relacionado, claro, à sua formação e à acumulação de materiais como areia, cascalho, seixos, né, que são regolitos, pedaços de rocha, pela ocorrência generalizada de concreções ferruginosas. Então, nós temos ali sim uma formação, uma acumulação de ferro, que se forma uma crosta laterítica, denominada canga. Essa crosta laterítica, esse solo laterítico, ele é um solo formado pela concentração de minerais como ferro. Ele é um solo muito ácido. Se eu fosse falar de bioma, eu já saberia, usando a palavra laterítico, quando a gente fala domínio morfoclimático, é o cerrado. Então, você tem que achar, né, vários subsídios para responder essa questão. Beleza, vamos lá. As alternativas. Qual tipo de clima favorece o processo de alteração do solo descrito? O que forma esse solo laterítico? É um clima árido com déficit hídrico? Não. No clima árido, nós temos, né, pouca pluviosidade, ou árido sem pluviosidade, né, com esse déficit hídrico. Nós temos, né, uma questão do menor intemperismo químico e o solo tende a ser mais pedregoso. No clima subtropical com baixas temperaturas, não. O clima subtropical tem uma boa média pluviométrica, são chuvas bem distribuídas, então também maior intemperismo. Esse solo laterítico ele acontece com um clima de 2 estações, tá? Onde chove e quebra e não chove com centros minerais. A chuva não é, né, o suficiente assim, então ele é um solo mais ácido. Isso acontece na parte central do Brasil, no bioma do Cerrado. Sabendo isso, você chegaria facilmente na questão. Temperado com invernos frios e secos? Também não, né? No clima temperado, aonde, né, primeiro que não tem esse clima no Brasil, clima temperado, nós temos o clima subtropical, que é um clima que se assemelha ao temperado, né? O clima subtropical é de região temperada, mas existe uma diferença. O tropical com sazonalidade das chuvas, olha que fácil, letra D. Né? Então, a sazonalidade das chuvas é o que vai proporcionar a formação desse solo ácido, desse solo laterítico, né? Com uma concentração desses minerais. Então, facilmente a resposta é a letra D. E a letra E, né? Clima equatorial com pluviosidade abundante da característica do solo lixiviado, que é o solo amazônico. Chuva retira os minerais, beleza? Então, você eliminaria A, que é um solo mais pedregoso. Subtropical não dá esse tipo de solo, as chuvas são bem distribuídas, né? Aqui na região sul do Brasil, onde vai predominar esse clima, nós temos ali um solo que não é laterítico, é um solo terra roxa e um latossolo, não tem essa característica. Temperado, né? Não tem aqui, né? Beleza? Clima temperado existe, regiões de clima temperado com solos bem férteis. E também as chuvas, né, elas são mais distribuídas. E o clima tropical é esse, um clima de 2 estações, que vai dar essa condição facilmente, letra D. Questão também, nível fácil. Vamos à questão 81. 2 textos aí, vamos lá. Texto 1. As fronteiras, ao mesmo tempo que separam, unem e articulam por elas, passando discursos de legitimação da ordem social, tanto quanto do conflito. Então, as fronteiras, elas vão separar e vão unir. Olha, deixa aí no enunciado, hein? Então, elas vão articular, beleza? Então, as fronteiras, elas são meio que, você consegue perceber que dependendo do que for, elas vão selecionar, né? Então, isso é algo bem interessante nesse enunciado. Às vezes, você não sabe muito da questão e só aqui, pela interpretação, você consegue responder facilmente. Nós temos, em alguns países, a livre circulação de pessoas, por exemplo, o Canadá e os Estados Unidos. E já com o México não existe uma segregação, né? As mercadorias passam, mas as pessoas não. Beleza? Então, isso é algo interessante aí que pode te ajudar.
As últimas barreiras ao livre movimento do dinheiro e das mercadorias e informação que rendem dinheiro andam de mãos dadas com a pressão para cavar novos fossos e erigir novas muralhas que barrem o movimento daqueles que, em consequência, perdem física ou espiritualmente suas raízes. Bauman, globalização. Olha aí, muito bom esse texto, tá? Então, obviamente, nos dois textos ficam claro que nós temos facilidades, né? Em alguns momentos, alguma coisa de facilidade ali, né? Nós temos a questão da união, da articulação, o movimento do dinheiro, da informação, isso vai. Mas, por outro lado, também nós temos algumas muralhas, né? Nós temos algumas barreiras que vão separar, que vão dificultar. Então, obviamente, ficou muito fácil para responder essa questão. Então, a ressignificação, o novo significado, né? Para que usar essa palavra, Enem, né? Para dificultar a vida dos nossos amiguinhos, mas é o novo significado, né, moderno, da ideia de fronteira compreende o quê? A liberação da circulação de pessoas? Não, galera, fica ligado. Nessa questão do México, nós temos uma aula lá na nossa plataforma Geografia Irada, a gente fala de muros, toda essa questão de muros aí que é importante, né, para a atualidade, tem que estar atento. Então, a liberação da circulação de pessoas, não existe essa liberação, né? A preponderância dos limites naturais, então o que vai ali determinar são os limites naturais, né? Isso para determinar uma divisão de um estado, de um país, até é levado em consideração, mas na modernidade essa questão, né, não faz sentido. Beleza? A letra C, a supressão dos obstáculos aduaneiros, temos a extinção desses obstáculos? Obviamente que não. Nós temos as barreiras alfandegárias, as barreiras protecionistas, que são provas de que isso aqui, né, está errado. A desvalorização da noção de nacionalismo? Não. Né? Um dos motivos aí do Trump divulgar e pregar a construção da muralha é isso, né? A vinda constante de imigrantes, e ele até acaba, né, taxando todos, que geralmente quem vai são criminosos, são os que fazem, né, causam problemas no país, e ele trabalha bem essa questão do nacionalismo. Então não tem essa desvalorização. E obviamente sobre a última, a seletividade dos mecanismos segregadores, sim. Né, o que interessa para o país entra, né, como as mercadorias, pessoas às vezes não são interessantes, então são segregadas. Então nós selecionamos, eles selecionam, né, um mecanismo que vão separar, que vão dividir o que interessa e não interessa. A questão fácil, 81, letra E. Vamos lá então à questão 86. A agricultura ecológica e a produção orgânica de alimentos estão ganhando relevância em diferentes partes do mundo. No campo brasileiro também acontece o mesmo. Impulsionado especialmente pela expansão da demanda de alimentos saudáveis, o setor cresce a cada ano, embora permaneça relativamente marginalizado na agenda de prioridades da política agrícola praticada no país. Então, falando um pouquinho, a gente sabe que a agricultura de orgânica e ecológica é uma das que mais crescem no mundo. A Oceania é o continente aí, né, que produz muito orgânico, mas em todo o mundo ela vem crescendo, principalmente por essa questão da saúde. Só que em países como o Brasil, a gente tem lá uma bancada ruralistas que, claro, as políticas brasileiras são mais voltadas ao latifundiário, ao grande produtor. E claro que esse pequeno produtor ele encontra algumas dificuldades. Então ele pergunta aqui, que tipo de intervenção do poder público no espaço rural é capaz de reduzir a marginalização produtiva apresentada no texto? Primeiro, subsidiar os cultivos à base familiar. É óbvio, minha galera, o governo ajudar, o governo incentivar, dar um incentivo fiscal para as famílias, para os pequenos agricultores. Isso seria muito benéfico, evitaria parte do êxodo rural, né? Manteria a pessoa no campo com essa ajuda. Com isso, essa comercialização venderia mais, geraria mais imposto, o governo receberia em troca de volta todo esse investimento. A prática da fertilização química não necessariamente, né, vai influenciar nessa questão do pequeno produtor. É realmente o governo incentivar a cultiva dessa base, dessa produção familiar. Restringir o emprego de maquinários, né, também não. Essa não seria um investimento muito alto
e para o pequeno agricultor isso, né, não serve. Controlar a expansão de sistemas de irrigação, né? Não, a irrigação ela vai ser benéfica tanto para o grande como para o pequeno agricultor. A regulamentar o uso de sementes selecionadas. Essa questão das sementes selecionadas, né, não tem essa influência no pequeno ou no grande. Então também você eliminaria e ficaria facilmente. Ele está perguntando uma intervenção do poder público. Óbvio que é subsidiar, né, a base da agricultura familiar, da agricultura de orgânico. Questão também fácil, 86, gabarito letra A. Vamos então à nossa última questão de hoje. Bom, galera, então vamos à nossa última questão de hoje, a questão 88, né? Uma questão aqui com gráfico. Lembra que as respostas aqui com gráfico facilitam bastante. A participação percentual do extrativismo vegetal e a civicultura. Para quem não sabe o que é civicultura, né? É a plantação de árvores para reflorestamento. Pode ser eucalipto, pinos, né? Dentre outras. No valor da produção primária florestal no Brasil de 96 a 2014. Então, antes de ver aqui as alternativas, vamos analisar o gráfico. Então, nós tivemos aqui, né, uma questão de extrativismo mais alto, né, depois ele reduziu, subiu, reduziu, né, depois reduziu, veio reduzindo, teve uma subida em 2009, né, uma queda até 2012, depois ele aqui meio, né, que parou um pouquinho aqui assim, nesse final aqui, mas de um modo geral sempre reduzindo, né? Subiu, reduziu, mas vem diminuindo e em contrapartida a silvicultura, o reflorestamento, ele vai crescendo, 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 estagnou aqui, mas continua crescendo, se você tendo isso como ponto de partida, beleza? Considerando a diferença entre o extrativismo vegetal e a silvicultura, a variação dos custos do gráfico foi influenciada pela tendência D. Qual é a tendência aqui? Houve uma conservação do bioma. Bom, só ver aqui a questão do desmatamento. A gente tem um aumento constante na Amazônia, né? Então a gente não tem uma conservação desse bioma nativo. Teve uma redução desse bioma nativo. Tá? Então, letra A, errado. Estagnação do setor primário. Então, o setor primário da economia é minérios, é pecuária e extrativismo. E ele vem crescendo, ele não vem estagnando. Então, não pode ser essa, tá? Por mais que esse gráfico aqui, tu vê aqui um equilíbrio aqui, mas isso aqui é um momento que acontece, mas vem crescendo. Se você olhar todo, né, ele não diz esse período, ele diz todo o período, então todo o período ele vem aumentando. E lembrar que setor primário não é só extrativismo vegetal, é mineral, é animal, é agricultura, é pecuária, é tudo isso. Então, não pode ser. A próxima, então, nós vamos à utilização de madeira de reflorestamento. Sim, nós temos um aumento, galera. Olha aqui, um aumento da silvicultura, que é madeira de reflorestamento. Muito fácil a questão, letra C. Vamos lá, redução da produção de móveis. Não, né, galera? Então, se houve ou não redução da produção de móveis, né? A gente tem fábricas de móveis, sim, no Brasil, algumas, né? Muito, por mais que o Brasil compre, importe algumas, mas nós temos aí grandes fábricas no Paraná, Santa Catarina, né, em outras, no norte do Brasil. Então, a gente não tem essa questão da redução, e isso não tem nenhuma relação com a questão da madeira, se ela é, né, se ela vem de origem do reflorestamento ou nativa. Retração da indústria alimentar. Não, a indústria alimentar ela vem cada vez aumentando mais, né, galera? Então, não tem também relação com isso aqui. Então, é questão super fácil. É a letra C, a utilização de madeira de reflorestamento. Espero que você tenha gostado dessas questões. Acompanhe que toda quarta-feira nós temos mais resoluções de questões para vocês, mais dicas aí para o seu Enem, para o seu vestibular, para o seu concurso da ESA. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e dê aquele joinha. Beijo no seu coração. Eu sou o professor Marcelo, do canal Geografia Irada. Valeu, galera!